E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Leandro, para mais uma aula de matemática. Esta aula será sobre dois assuntos em um, tá, gente? Que eu achei que deu para dar uma compactada aí, que é múltiplos de número natural e mínimo múltiplo comum. Então, eu vou explicar dois assuntos em uma aula só. Por que eu decidi explicar dois assuntos em uma aula só? Porque eu vou mudar o formato da minha aula. Tá? Porque a última aula que eu gravei, a última aula gravada foi no dia 5 de maio, foi lá atrás. Eu estava dando as aulas num outro contexto, sem saber quando a escola iria voltar nas atividades, mesmo à distância, né? Não tinha expectativa nenhuma. Então o que eu estava fazendo? Estava fazendo aulas teóricas e aulas práticas, aulas de exercícios, né? E as aulas saíam muito compridas, né? Tanto que a aula de expressões numéricas, por exemplo, eu tive que fazer em 3 partes. Tá? Então, a partir desta aula de múltiplos e MMC, eu vou fazer apenas aulas teóricas e a parte de exercícios eu vou deixar para os nossos encontros, né, semanais, né, são 2 encontros semanais, terças e sextas. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Primeiro, eu vou explicar o que é o conceito de um número natural. Tá? A apostila, na página 41, ele dá um exemplo de uma flor. Beleza? Eu vou só dar um zoom, vou dar uma pausa para dar um zoom aqui. Só um minuto. Pronto, agora ficou melhor para vocês visualizarem. Então tem essa flor aqui, beleza? Ela possui 6 pétalas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas, conforme mostra a figura aqui, né? E aqui fala que a quantidade de estames dessa flor é 12, tem 12 estames. Pessoal, o que é estame, tá? Estames são esses pontinhos pretos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pontinhos pretos, tá? Saindo um pouco da matemática, indo para ciências, né? O que acontece? O que são estames, né? Estames são estruturas responsáveis pela reprodução das flores, tá? Vocês verão isso com mais detalhes quando vocês estudarem botânica, né? Em biologia, tá, pessoal? Só tem uma explicação para o que é um estame. São esses pontinhos pretos aqui responsáveis estruturas responsáveis que as flores se reproduzem. Beleza? Então aqui nós temos 6 pétalas e 2 círculos, né, com 6 estames em cada círculo. Então o que acontece? Então eu vou ter 2 círculos, né? Vezes 6 estames em cada círculo, vamos ter 12 estames. Beleza? Na matemática, vocês viram que nós fizemos uma multiplicação, né? Na matemática, nós temos esses dois números, o 12 e o 6, que cada parte de uma multiplicação... Opa, tá grosso demais aqui. Cada parte da multiplicação, aqui seria um fator. E o 6 também é um fator. Tá? E o 12, que é o resultado da multiplicação, é o produto, né, da multiplicação. É o produto de 2 e 6. E quando eu falo que o 12 é produto, então não precisa nem explicar que o 12 é o produto de uma multiplicação. Beleza? Bem, eu acabei de falar que o 12 ele é múltiplo, né? O 12 ele é múltiplo de 6. O que significa isso? Falar que o 12 ele é múltiplo de 6. Tá? Se eu fosse listar todos os múltiplos de 6, o que eu iria fazer? Né? Eu ia pegar todas as multiplicações por 6, então começa aqui. Né? Igual vocês estão fazendo na tabuada, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24, né? Aí, ir embora, né? 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Aí a pergunta é, para aqui? Né? Igual vocês fazendo na tabuada? Não, por quê? Porque eu posso continuar aqui. 6 vezes 11, 66. 6 vezes 12, 72. E vai embora, né? Porque o segundo termo aqui, que está sendo multiplicado por 6, tá?
eu tenho infinitos números. O 6 ele pode ser multiplicado com infinitos números. Se eu quiser fazer 6 vezes 1 milhão, pode. Os 6 milhões, que é o resultado, é múltiplo de 6 também. Beleza? Então, se eu fosse representar... Antes de eu falar, né, sobre o conjunto dos múltiplos, todos os resultados aqui, ó, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, 42, 48, 54, 60, 66, 62 e assim por diante, esses resultados aqui, eu posso dizer que são múltiplos de 6. Porque são produtos de multiplicações que envolvem o número 6. Então, se eu fosse escrever o conjunto de todos os múltiplos de 6, eu ia escrever da seguinte forma. Só apagar aqui rapidinho aqui, para não ficar muito fluido. Então, como é que eu ia representar o conjunto de números dos números múltiplos de 6? Então, eu ia representar assim, m de 6... Esse m múltiplo de 6, tá? Você vai indicar como? Aí você começa aqui. 0, 6, 12, 24, 36, 6 vezes 7, 42, 48 e continua, 3 pontinhos, tá? Esses 3 pontinhos aqui, que são as reticências, né? Reticências. Tá? É para indicar que existem infinitos números. Então não para no 6 vezes 10 que é igual a 60. Continua 6 vezes 11, 6 vezes 12, 6 vezes 13 e vai embora. Então, o conjunto dos múltiplos de 6, ele tem infinitos múltiplos. Tá bom? Então, é só para deixar bem claro, tá? Se eu vou perguntar para vocês, quantos múltiplos de 6 existem? Infinitos, tá? Porque o 6 ele pode multiplicar com todos os números, né? Que são infinitos. Beleza? Então, só para relembrar o que é um múltiplo. O múltiplo é o produto de uma multiplicação de um número por outro. No exemplo anterior, que eu falei do 6 vezes 2, né? No exemplo do exame, é igual a 12. Eu posso falar que o 12 ele é múltiplo de 6 e é múltiplo de 2 também, né? Se eu for escrever o conjunto dos múltiplos de 2, começa 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2 vezes 6, 12, continua. Beleza? Então o 12 ele é ao mesmo tempo múltiplo de 6 e múltiplo de 2. Tal qual, também é múltiplo de 3, é múltiplo de 4. Isso a gente vai apresentar aos poucos. Tudo bem? Outro detalhe importante, você pode perceber que o 0 ele aparece tanto no conjunto do número dos múltiplos de 6, no conjunto dos múltiplos de 2. Na verdade, o único número que aparece em todos os conjuntos de múltiplos é o 0. Entendeu? O 0 ele é múltiplo de qualquer número. Né? Porque todo número multiplicado por 0 vai dar quanto? 0. Beleza? Daí a apostila, da mesma página 41, um pouco mais abaixo, né, do exemplo da flor, aqui pede para completar as seguintes multiplicações e para responder as questões, né? Então aqui tem 5 vezes algum número é igual a 35, certo? Como vocês aprenderam lá na tabuada, né? Que número que multiplicado por 5 dá 35? É o 7, né? 5 vezes 7 é igual a 35. Se 5 vezes 7 é igual a 35, 7 vezes 5 é igual a 35 também. Propriedade comutativa, trocou de lugar. Tem que dar o mesmo resultado, beleza? Aí se vê as seguintes perguntas. Podemos afirmar que 35 é múltiplo de 5? Sim. Por quê? Porque o 35 é o resultado de uma multiplicação que envolve o número 5. E 35 ele é múltiplo de 7? Também. Tá? Se eu tenho dois fatores e eu tenho o produto vai ser múltiplo dos dois fatores. Quem são os fatores aqui? 5 e 7. Logo, o 35 vai ser múltiplo dos dois números.
tá? Podemos dizer que 5 e 7 são fatores de 35? Sim, também. Sim, também. Beleza? Por quê? Porque o 5 ele é originado a partir de uma multiplicação entre 5 e 7. Então 5 e 7 são fatores de 35, que formam o número 35 em uma multiplicação. Beleza? Aí é o seguinte, quando eu quero saber se um número é múltiplo de outro, o que eu faço? Eu pego o produto, no caso seria o resultado, né? E divido pelo número que eu quero saber se é fator ou não. Exemplo, ele deu... Eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar, antes de partir para o exemplo aqui, eu vou pegar o exemplo daqui de cima. Ó. Se eu quero descobrir se 35 é múltiplo de 7, o que eu faço? Eu pego 35 e divido por 7. Né? E vocês já sabem, né, que 35 dividido por 7 vai dar 5. Né? 5 vezes 7 é 35, para 35 sobra 0. Se o resto da divisão der 0, que é uma divisão exata, a gente pode falar que 35 é múltiplo de 7. E a mesma coisa se eu quisesse provar se 35 é múltiplo de 5, né? 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5 é 35, para 35, 0. Tá? Fácil, né? Agora, o exemplo de baixo, ele está perguntando, né, se 380 é múltiplo de 5 e de 6. Antes, um detalhe, tá? Por que eu estou usando divisão para saber se um número é múltiplo do outro? Porque eu estou usando a operação inversa, né? Eu estou tirando a prova. Né? A divisão é o inverso da multiplicação. Tá? Então, aqui está perguntando se 380 é múltiplo de 5 e de 6. Vamos tirar a prova. 380 dividido por 5. Então, eu seleciono 38, né? Que o 3 não dá para dividir por 5. 38 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Para 38 sobra 3. Abaixo o 0 vai dar 30. 30 dividido por 5 vai dar 6. Né? 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Ó. Resultado exato. Né? Então, 380 é múltiplo de 5. Por quê? Porque é resultado de 5 vezes 76. Tá? Agora vamos ver por 6. 38 dividido por 6. 3 não dá para dividir, então eu vou ter que selecionar 38. 38 por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Para 38 sobra 2. Baixa 0. 20. 20 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Para 20 sobra 2. Parou aqui. O resto deu diferente de 0. Tá? Então, o que eu quero dizer? Para eu provar se um número é múltiplo de outro, eu tenho que dividir o produto por um dos fatores, pelo fator que eu quero saber, e o resto tem que dar 0. Tá? Então, ou seja, a divisão tem que ser exata. Tá? Então, para eu saber se o número é múltiplo de outro, eu uso a operação inversa, que é a divisão. Tranquilo? Aí vai falar assim, qual das duas divisões é exata? A divisão é exata quando o resto dá 0. Então, 380 dividido por 5 é uma divisão exata. 380 dividido por 5. A outra não é exata, porque sobraram 2. Né? Aí, o B. 380 é múltiplo de qual dos dois números? Justifica a resposta. É múltiplo, né? É múltiplo de 5. É múltiplo de 5. Justificar por quê? A divisão de 380 por 5, 380 por 5 é exata, tá? Quando eu falo isso que é dividir... Opa! Peraí que só esqueci de um detalhezinho aqui. 380 por 5, né? Porque a divisão de 380 por 5 é exata, tá?
Então, quando eu falo que uma divisão é exata, significa que a divisão não tem... Não é que não tem resto, né? Que o resto é igual a zero. Tudo bem? Então, sobre múltiplos é isso, tá? Então, o que é múltiplo de um número? Recapitulando, múltiplo de um número é o produto de uma multiplicação por outro número, né? Então, eu dei o exemplo. Se eu fosse perguntar para vocês quais são os números múltiplos de 5, então eu represento assim, m de 5, né? Aí eu coloco a chave aqui e começa. 5 vezes 1, 0. 5 vezes 2, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E coloca 3 pontinhos. Não pode esquecer dos 3 pontinhos, tá? É para indicar que não tem fim, né? Então, o número 5 ele possui infinitos, né, múltiplos. O 5 tem infinitos múltiplos. Tá bom? E quando eu quero saber se um número é múltiplo de outro, eu pego o produto e divido por um dos fatores. Tá bom? Simples. Bem, o segundo assunto da nossa aula é o famoso MMC. Bem, alguns de vocês já falaram para mim sobre MMC, então sinal que vocês já viram isso em séries anteriores. Beleza? O que é o mínimo múltiplo comum? O nome já fala, né, gente? Então, eu quero saber o mínimo múltiplo comum de dois números. Você vai comparar dois conjuntos de números, né? Eu vou pegar esse problema aqui, que está na apostila, né? É um exemplo de um mínimo múltiplo comum, tá? A aplicação do mínimo múltiplo comum. Tom, que é esse cachorro aqui, que está na foto, não é o gato Tom, é o cachorro Tom, estava doente e o seu dono o levou ao veterinário. Depois de alguns exames, foram indicados 2 medicamentos. Então, vou dar dois remédios pro dog aí, tá? Um remédio você vai dar de 4, você vai fornecer o cachorro de 4 em 4 horas e o outro remédio de 6 em 6 horas. Às vezes isso acontece com a gente também, né? Quando a gente fica doente e tal, às vezes precisa tomar mais de um remédio, tem diferentes períodos pra gente tomar, né? 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, 6 em 6 horas, né? Depende do remédio. Com os animais é a mesma coisa. Os 2 medicamentos foram aplicados às 8 horas da manhã. Então, deu os 2 remédios ao mesmo tempo para o cachorro às 8 horas da manhã. Aí vem a pergunta. Quantas horas após a primeira dose os remédios serão aplicados juntos em tom novamente? Então, naquele horário, foi aplicado os 2 remédios no dog. Beleza? Depois de 4 horas, um remédio é dado, o que é de 4 em 4 horas. Depois de 6 horas, é o outro remédio. Depois de 8 horas, o segundo remédio vai ser fornecido. Depois de 12 horas, é o segundo. Depois de 12 horas, já teve, depois de 12 horas, os 2 remédios foram dados ao mesmo tempo para o Tom. Beleza? Aí depois de 16 horas, eu vou dar o primeiro remédio. Depois de 18 horas, eu vou aplicar o segundo. E assim por diante. Mínimo múltiplo comum. Então, para você determinar aqui que é o mínimo múltiplo comum, primeiro você vai ter que saber quem são os múltiplos comuns. Então, aqui eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Ó, presta atenção nessa parte aqui. Ó. Quem são os múltiplos de 4? 0, porque o 0 é múltiplo de qualquer número, né? Pessoal, não se esqueça, quando eu peço para vocês indicarem os múltiplos de qualquer número, sempre começa pelo número 0. Tá? Não vai fazer, por exemplo, direto 4 vezes 1 igual a 4, que não está certo, beleza? O 0 ele é múltiplo de qualquer número. Tá? Então, os múltiplos de 4. Começa pelo 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Os múltiplos de 6, né, que o outro remédio é de 6 em 6 horas. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Então, quem são os múltiplos comuns? Os múltiplos comuns de 4 e 6. Né? São os números que estão em verde aqui. Ó. 0, 12, 24. O 36 também seria, tá? Porque 4 vezes 9 é igual a 36. 36 é múltiplo de 4. Então apareceria e vai embora. Tá? Os múltiplos comuns também não tem fim, tá? Só para deixar bem claro. Só que eu não quero saber quem que é os múltiplos comuns.
você vai pegar o menor desses múltiplos comuns, o menor número. Aí você vai falar, pô, professor, o zero, né? Olha, em parte, não está 100% errado. O zero seria o menor múltiplo de quaisquer números, né? Só que tira o zero fora. Você exclui o zero, né? Então, na verdade, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é o 12. Porque, ó, depois do zero, o menor múltiplo comum é o 12. Um outro exemplo que eu posso fazer, eu vou pegar outros dois números, tá? Eu quero saber quem que é o MMC dos números 5 e 8, né? Então, como eu vou fazer? Vou pegar todos os números de 5, número 5, então eu vou fazer 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e continua, não pode esquecer, tá? Os múltiplos de 8. Sempre começa pelo 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, continua. Não pode esquecer também das reticências, tá? Se eu quiser saber quem que é o menor múltiplo comum de 5 e de 8, eu vou ver quem que é o menor múltiplo comum entre os dois, ó, é o número 40. Ó. 40 coincide nos dois conjuntos de múltiplos. Tem algum antes aqui? Não. Então, o mínimo múltiplo comum dos números 5 e 8 é o número 40. Ok? Voltando para o nosso problema do cachorro, tá? Então, depois de 12 horas, ele volta a tomar os dois remédios novamente. Se o primeiro remédio foi dado às 8, se a primeira dose, desculpa, dos dois remédios foi dada às 8 horas da manhã, então 12 horas depois, né, ele vai ser novamente fornecido os dois remédios ao mesmo tempo. 8 da manhã mais 12 vai ser igual a 20. Então vai ser às 8 horas da noite. Tá? Eu faria desse raciocínio. Tá? O exercício, ele fez de uma outra forma. Né? Ele pegou o horário inicial. E foi de 4 em 4. Ele foi pulando 4 em 4. E no o remédio 2, ele pegou o horário inicial e foi pulando de 6 em 6. Aí eles viram que tem um horário que bate, que coincide. Né? Que foi às 8 horas da noite. Tá? 8 horas da noite é 20 menos 8, 12 horas depois das 8 da manhã. Tá? Então, das duas formas, estaria correto. Tá? Tem uma outra maneira de calcular o MMC, só que isso vai ser explicado, acho que no começo do livro 2, se não me engano. Ou no final desse livro ainda. Tá? Que a gente vai usar utilizando números primos. A gente decompõe números primos, dois números, né? E a gente acha o MMC através da decomposição dos números primos. Mas isso é um assunto mais adiante. Beleza? Não tem muito o que explicar. Tá? Então, recapitulando. Múltiplos de um número. É o produto... É o produto originário de uma multiplicação. Quando eu falo produto, é originário. Tem que ser de uma multiplicação, né, Leandro? Desculpa. É um produto oriundo de outro número. Tá? Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, né? Então, eu escrevo conjuntos múltiplos de 5, beleza? Mínimo múltiplo comum, tá? Eu pego o mínimo, pessoal, o mínimo múltiplo comum é sempre no mínimo de 2 números. Você pode fazer MMC de 3 números também, 4 números, 5 números. Se for de 3 números, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho antes de acabar o vídeo. Eu posso pedir o MMC de 3, 6 e 9. Tá? Então eu pego os múltiplos de 3,
Escrevo aqui. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Continua, tá? Múltiplos de 6. 0, 3. Ainda tá mal do 3 na cabeça. Perdão. Vamos lá. 0, 6, 18, 24, 30, 36. Vai embora. Ó, só um detalhe, tá? Já percebemos que o 18 aqui, ó, já tem no 3 e no 6. Você já poderia parar de escrever já no 18, só nunca esquecer dos 3 pontinhos, tá? Do 9. Múltiplo de 9, né? M de 9. 0, 9, 18. Opa, olha o 18 aparecendo aqui, ó. 27, 36, 45, vai embora. Então, para descobrir quem que é o MMC de 3, 6 e 9, eu vou pegar o menor número que coincide nos 3 conjuntos de múltiplos. É o 18. O 18 aparece no conjunto de números dos múltiplos de 6 e aparece no conjunto dos múltiplos de 9. Então, logo, o MMC de 3, 6 e 9 é o número 18. Tá? Então, por enquanto, para vocês acharem o MMC, vocês têm que escrever todos não, né? Tem que escrever os múltiplos desses, tem que escrever 2 ou mais conjuntos de números e vai descobrir o menor número que aparece nos 2 ou mais conjuntos, né? Se você estiver fazendo MMC com mais de 2 números. Tranquilo? Então é isso aí, gente. Falei que ia fazer uma aula mais curta, tá? Promessa é dívida, tá? Antes de acabar o vídeo, só recomendo que vocês façam as atividades da página 42, tá? Dos exercícios do 1 ao 5, tá? O 5 ele vai precisar de calculadora, tá? É só fazer conforme só conformando o roteiro, não tem mistério, beleza? E também, esse aqui são os exercícios sobre múltiplos de um número natural. E tem os exercícios sobre MMC da página 43, tá? Também não tem muito mistério, exercícios do 1 ao 7, só não tem o número 6, tá? O exercício 6 não precisa fazer, beleza? Que é um daqueles exercícios de resolução pessoal. Se a gente estivesse em sala, eu adoraria fazer. Mas como não estamos em sala, infelizmente, ainda, beleza? Então eu prefiro não fazer ainda. Talvez a gente faça no nosso encontro, no encontro que detalha desta aula de MMC. Beleza? Um abraço a todos, cuide-se e até o próximo vídeo. Obrigado a todos, valeu!